capítulo 16. Meus irmãos, hoje, o título da palavra de hoje é Sinais que mostram que você precisa ir mais fundo na presença de Deus. Ainda não estou mandando você ler o versículo, tá? Estou lendo aqui a introdução. Muitas pessoas que já aceitaram Jesus em sua vida carregam ainda costumes, pecados, erros, dos quais Deus não aceita. Porém, para se livrar disso, é necessário ir mais fundo na presença de Deus. Meus irmãos, eu estou fazendo a introdução da mensagem. Muitos de nós já aceitamos a Jesus Cristo em nossa vida, já aceitamos ao Senhor, mas muitos de nós ainda carregamos pecados, costumes, erros que Deus não aceita, que Deus simplesmente não aceita. Nós temos que entender que Deus, Ele não aceita desculpas de ninguém. Ninguém pode dizer para Deus nessa noite: não, eu faço isso ainda, Deus, mas é porque não. Deus não quer saber o porquê. Deus, Ele quer ação. Deus não quer desculpas. É como o caso, o exemplo do irmão, da irmã, que antes de conhecer Jesus Cristo, bebia muito, mas, glória a Deus, parou de beber. Conheceu Jesus, parou de beber, mas continua mentindo, continua falando palavrão, continua roubando. Você entende que tem coisas que a pessoa, na hora que ela tem encontro com Jesus, ela muda, mas tem coisas na minha e na sua vida que a gente tem que buscar a presença de Deus para ser liberto. Tem coisa que a gente tem que buscar mais a Deus, que a gente tem que ir mais fundo na presença do Senhor, para que Ele venha libertar a gente. É ou não é verdade? E hoje, eu quero citar um exemplo, eu quero citar 3 sinais que mostram que você tem que ir mais fundo na presença de Deus. Eu quero citar o exemplo da vida do apóstolo Pedro. Mateus capítulo 16, versículo 21. Eu estou com o microfone assim hoje para poder gravar melhor e poder captar o som para a live, tá, irmãos? Mateus capítulo 16, versículo 21, diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus, porém, voltando, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Meus irmãos, o primeiro sinal que você precisa, e eu e você, a gente precisa ir mais fundo na presença de Deus, é que às vezes a pessoa, o irmão, a irmã, assim como Pedro, é usado pelo diabo. Não se engane, quando o diabo vai usar alguém, o diabo não vai aparecer na sua frente e dizer: eis-me aqui, sou o diabo, vim tentar você. Não. O diabo se esconde atrás de palavras, o diabo se esconde atrás de atitudes para enganar a mim e a você. E Pedro, mesmo andando com Jesus, mesmo vendo milagres, mesmo vendo curas, Pedro foi usado pelo diabo. E a prova que ele foi usado é que a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Quantas pessoas que até estão nas igrejas, na igreja, nos templos, e ainda dão lugar ao diabo na sua vida. Quantas pessoas
que não pensa duas vezes para emprestar sua boca ao diabo, que não pensa duas vezes para emprestar sua casa, os seus pensamentos ao diabo. Meus irmãos, as pessoas que são usadas pelo diabo são pessoas que ainda não tiveram encontro real e verdadeiro com Deus. E o diabo pode usar as pessoas de várias formas. Aqui o diabo ele usa Pedro com palavras. E você percebe que o que o diabo fala é exatamente o que hoje ele continua falando. Jesus começa a dizer: olha, eu tenho que sofrer, eu tenho que padecer, eu vou a Jerusalém, vão me crucificar. Satanás diz o que? Não, Senhor. Satanás usando Pedro: tenha compaixão de você. Não é o que é dito hoje, não é o que o diabo tem usado a boca de muitas pessoas para falar hoje. Não, você não tem que sofrer por causa de Jesus, você não tem que negar você não, isso é mentira. Isso é mentira do diabo. O diabo querendo, é claro que o diabo, irmão, o diabo ele sabia que ele não tinha como enganar Jesus, mas mesmo assim o diabo tenta. Imagine eu e você. Imagine eu e você. E o diabo disse que Jesus não precisa. Mas você sabe por quê? O diabo não queria que Jesus sofresse, que Jesus Cristo fosse crucificado, porque a nossa vitória está no sofrimento de Jesus. Se não fosse, igreja, o sofrimento de Jesus, você não estaria aqui hoje. Se o Senhor não tivesse sido crucificado, que era a vontade do diabo, nós não seríamos perdoados, nós não seríamos justificados, ainda estaríamos presos pelo diabo. É impossível alguém ser usado por Deus e pelo diabo. É impossível. Jesus Cristo disse que nós não podemos servir a dois o quê? Senhores. Ninguém pode servir a Deus e servir ao diabo. Ninguém pode ser usado por Deus e ser usado pelo diabo. Se alguém é usado pelo diabo, provavelmente essa pessoa nunca nasceu de novo. Você conhece alguém que é usado pelo diabo? Talvez você está aqui nessa noite e diga: pastor, sou eu. Eu sou usado pelo diabo às vezes. O problema é que nós temos que nascer de novo. O problema é, meu irmão e minha irmã, que nós temos que nascer de novo. É como eu falava para os irmãos domingo. Eu disse: meus irmãos, a pessoa que ela está na igreja, que ela ouve as palavras, que ela... o irmão da igreja, de repente vocês, pastor, eu passei ali, vi um irmão no bar, o irmão estava bebendo, estava caído no chão, pastor, morto de bêbado. O problema não é aquele dia que o irmão foi para o bar beber. O problema é o coração do irmão que não está entregue a Deus. Irmão, a pessoa que ela é salva, você que é salvo, você que foi justificado por Jesus, que Jesus Cristo perdoou você, você não vai acordar amanhã e dizer: rapaz, acho que eu vou para o bar hoje, vou beber, eu vou. Não. Se a pessoa ela faz isso e outros pecados, é porque a pessoa ela ainda não nasceu de novo. O problema não é estar no bar, o problema é o coração que não foi entregue a Deus. Estar no bar é só uma consequência dessa falta de entrega a Deus. Quando você vê alguém sendo usado pelo diabo, faça como Jesus Cristo, repreenda esta pessoa. É claro que às vezes você não vai dizer: Satanás está amarrado. Não é verdade, você pode repreender na sua mente. E você também pode depois repreender aquele demônio e orar por aquela pessoa, para que ela venha nascer de novo. Então, o primeiro sinal, meu irmão, que eu e você, a gente precisa urgentemente ir mais fundo na presença de Deus, é que às vezes nós podemos estar sendo usados pelo diabo. Nós podemos estar fazendo o que a Bíblia diz para não fazer. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Lucas capítulo 22, é uma adiantação um pouquinho, hoje eu não vou fazer você andar muito na Bíblia não.
Segundo sinal que nós precisamos ir mais fundo na presença de Deus. Lucas capítulo 22. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra nessa noite, tá, meus irmãos? Porque às vezes, eu falei para os irmãos domingo de manhã, a pessoa ela vem para a igreja, só que ela vem para a igreja e não ora, não presta atenção na palavra. E a Bíblia diz que a pessoa que ela se recusa a ouvir a lei de Deus, até a sua oração vai ser abominável. Se eu venho para o culto, eu tenho que vir para cultuar a Deus, e principalmente para prestar atenção na palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas que ela está vendo a vida dela de cabeça para baixo. E ela pensa às vezes que é demônio. Só que às vezes não é demônio, é pecado. E pecado não se expulsa, se arrepende. E para haver arrependimento é necessário que você entenda a palavra. Nós temos que entender a palavra. Lucas 22, versículo 54, meus irmãos. 54. Lucas 22, 54. O segundo sinal que alguém precisa ir mais fundo na presença de Deus é o que nós vamos ler aqui agora. Então, prendendo-o, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. 56. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com Jesus. Porém, ele negou, dizendo: mulher, eu não conheço esse homem. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também esse verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Pedro disse: homem, não sei o que você diz. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, fez o que a igreja? Chorou amargamente. O segundo sinal, de acordo com a palavra de hoje, de que você e eu necessitamos urgentemente ir mais fundo. Daqui a pouco você vai entender porque eu estou falando várias vezes ir mais fundo na presença de Deus. É que nós negamos a Jesus. Para você e para eu negar a Jesus, você não precisa sair na rua aí e dizer: eu não acredito em Jesus, eu não conheço Jesus. Não. Basta um vizinho seu estar doente, Deus levar ele até você, e ele começar a se lastimar, dizer: mulher, eu não sei o que é que eu faço da minha vida. Olha, a minha vida está de perna para não sei o que é que eu faço. E você ficar calado. E você ficar com os seus lábios fechados e não dizer nada. Igreja, para você negar Jesus, você não tem que gritar. Basta você muitas vezes se calar. Quantas pessoas na minha casa, na sua casa, na nossa família, estão precisando ouvir falar de Jesus, e nós permanecemos calados? Quantas pessoas no meio do seu trabalho estão precisando ouvir falar de Jesus, e nós permanecemos calados? Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós estamos negando ao Senhor Jesus Cristo com nossas atitudes. E às vezes,
eu não posso dizer que sim ou que não, mas às vezes foi o próprio diabo aqui que quis acusar Pedro, porque o diabo ouviu que Jesus tinha falado: olhe Pedro, antes se o galo canta, você vai me negar 3 vezes. O diabo ouvia, irmão. Você acha que numa palavra dessa o diabo não está ouvindo? É claro que está. O diabo está ouvindo, está prestando atenção à palavra, o que está sendo pregado, para depois tentar a mim e a você, se nós estamos entendendo a palavra de Deus ou não. Quantas vezes, igreja, você negou uma oração a alguém? Quantas vezes, mãe, você negou repreender o seu filho? Isso também é negar Cristo, isso também é negar a palavra de Deus. Quando nós não fazemos aquilo que está na palavra, por medo, por vergonha, por timidez, por receio, eu creio que nós também estamos negando a Jesus. Meus irmãos, a Bíblia diz para a gente falar de Jesus em tempo e em fora de tempo. Nós temos que falar do Senhor. Se nós aprendemos, se Deus nos deu a graça da gente aprender algo, nós temos que falar. Você tem que falar de Jesus, você tem que proclamar o nome de Jesus na sua casa, na sua rua, no seu trabalho. Igreja, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Já falei aqui para os irmãos e vou falar várias vezes. Hoje é culto da família. Eu não conheço vocês, não sei como é a casa, a família de nenhum de vocês, eu não conheço. Mas se eu, Caio, venho para o culto da família, e aqui estou eu, orando pela minha casa, orando pela minha família, pedindo para Deus curar, para Deus libertar o meu filho, e quando chego em casa eu falo palavrão, e quando chego em casa eu minto, e quando chego em casa eu troco de roupa e vou para a festa. Não adianta orar não adianta orar, é melhor obedecer, porque se você obedecer, seus filhos, seu esposo, sua esposa vão ver Jesus em você, e aí eles vão querer conhecer esse Deus. Mas se eu venho para a igreja, oro, quando chego em casa eu faço tudo errado. Para negar a Jesus não é necessário gritar, não é necessário gritar isso para o mundo ouvir, bastam pequenas atitudes. Às vezes com pequenas atitudes, eu e você, nós estamos negando a Jesus. Meus irmãos, não negue a Jesus na sua vida, não negue a Jesus na sua casa, na sua família. Você estava ouvindo a palavra domingo, a história de Jonas, e o que o pastor falou. A Bíblia diz que maldição sem causa não se cumpre. Às vezes está dando tudo errado na nossa vida, e você não pode atribuir a Deus, porque você vê que é uma ação do diabo. E às vezes não é a questão de o pastor orar para expulsar, é eu me converter. Você vai já, daqui a pouco você vai ver isso. Você está no versículo 62, vá para o versículo 31 agora. Lucas 22, versículo 31. Terceiro sinal, meus irmãos. Lucas 22, 31. Esse sinal aqui, eu quero que você preste muita atenção em nome de Jesus. 31. Disse também o Senhor a Simão, que é Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei, intercedi por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando se converter, confirma aos seus, o que, igreja? Irmãos. Terceiro sinal, de acordo com a palavra, de que você precisa urgentemente ir mais fundo na presença de Deus, é que o diabo está tocando na sua vida, é que o diabo está tocando na sua casa, é que o diabo está tocando na sua família. Vou fazer uma pergunta para você: quem é maior, Deus ou o diabo? Deus. Porque às vezes, mesmo a gente conhecendo a Deus, o diabo está tocando na nossa vida. Domingo eu preguei, não vou pedir para você ler, senão vai ficar muito extensa a palavra.
Mas lá na segunda carta de João, sabe o que foi que João disse? João disse: aquele que é de Deus, o diabo não toca. Se você é de Deus, se você nasceu de novo, o diabo não tem poder para tocar na sua vida. A Bíblia diz, não é a igreja, não sou eu, a Bíblia diz: aquele que é de Deus, o maligno não toca. E porque muitas pessoas estão vendo o diabo tocar na vida delas. Irmão, tem coisa que é normal acontecer. Você sair daqui hoje e acontecer, só um exemplo, você cair, você for andando e cair na porta da igreja, é normal, é uma queda. Agora já imaginou, todo culto que você vem e você cai na porta da igreja? Não é normal. É normal você adoecer de uma gripe. Agora você viver doente, o médico não acha solução, o médico não acha cura, não é normal não. É normal você pagar as suas contas com esforço. Às vezes se esforçar para pagar as suas contas, mas não é normal. O demônio, você recebe o dinheiro some, não pagou nenhuma conta, vão cortar minha água, vão cortar minha luz, pastor, devorador. O diabo agindo na vida da pessoa. Tem coisa que é normal, tem coisa que não é. Tem coisa que é a vida, irmão. Estamos nesse mundo e vai acontecer. E não é o diabo, não, é a coisa da vida. Agora tem coisas que é o diabo que está tocando. Tem coisas, meu irmão, que é o diabo que está agindo. Mas se a Bíblia diz que se eu sou de Deus, o diabo não pode me tocar, onde é que está o erro? Em mim. O erro está em mim, na sua vida. Você tem visto o diabo tocar na sua vida? Pastor, eu tenho visto na minha família. Irmão, uma coisa é você, outra coisa é sua família. Salvação não é empresa para sua família herdar. Sabia disso? Salvação não é empresa não. Salvação é individual. Às vezes a mãe e o pai estão na igreja, o filho não quer nada com Jesus, mas mora na mesma casa. A mãe e o pai são abençoados, o filho é só maldição. É queda de molde, que bate e cai, não consegue emprego. Mas pastor, eu oro pelo meu filho. Mas enquanto o seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa não aceitar Jesus, não se converter, a Bíblia diz que ele está debaixo da ira de Deus. Você não pode fazer nada para mudar isso, só Deus pode fazer. A pessoa, enquanto ela não aceitou Jesus, enquanto ela não nasceu de novo, a Bíblia diz que ela está debaixo da ira de Deus. Pode ser filho de crente, filho de pastor, filho de apóstolo. Entendeu? Você não controla o que vai acontecer com a sua casa, com a sua família, mas você pode orar. Agora vamos falar de você, de mim, de você. Se o diabo está tocando em mim, se o diabo ele está tendo autonomia para tocar nas minhas coisas, algo está errado. Algo está errado. A Bíblia diz que o maligno não toca naquele que é de Deus. Se o diabo está tocando na sua vida, é porque você ainda não pertence a Deus. Se o diabo ele está tocando na minha vida, meus irmãos, se o diabo ele tem esse poder, é porque eu ainda não pertenço a Deus. É porque eu ainda não pertenço ao Senhor Jesus. Tem casos que o diabo se levanta contra um servo de Deus, contra uma serva de Deus. Mas quando você ora, você repreende, o diabo vai embora. Mas tem casos que o demônio nunca foi embora, ele está sempre lá, perturbando a pessoa. Não é, Ícaro? Presta atenção na palavra. Perturbando a pessoa, tirando a paz da pessoa. Tem que analisar. Quem é de Deus, o diabo não toca. Como, meus irmãos, nós podemos ir mais fundo na presença de Deus? Como é que eu e você podemos ir mais fundo na presença de Deus? Eu quero que você abra a sua Bíblia, já para a gente finalizar, Ezequiel, capítulo 47, versículo 1.
E agora você vai entender porque esse tempo todo eu estou falando de ir mais fundo na presença de Deus, de ir mais fundo diante de Deus. Ezequiel é no Velho Testamento. Depois de Jeremias, depois de Lamentações de Jeremias, você encontra Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Preste atenção, porque Deus ele está falando comigo e com você nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Ezequiel, capítulo 47, versículo 1, em nome de Jesus. Diz assim: depois disso, 47, 1. Vamos ler do 1 ao 5. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. Aqui ele está falando uma visão que ele teve. E eis que saíram as águas, e debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda, até o sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam as águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam onde, igreja? Os tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, região da cintura, e mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram o quê? Profundas. As águas eram profundas, águas que se deviam atravessar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Amém? O profeta Ezequiel teve uma visão. Ele viu um anjo com objeto de medir, e o anjo foi medindo de 1000 a 1000 côvados. Côvado é uma medida que é 45 centímetros, ao cerca de então 1000 côvados, cerca de 800 metros. E o anjo ele leva Ezequiel, igreja, presta atenção que isso é muito forte. O anjo leva Ezequiel até um rio, mede 1000 e chama ele. Aí a água estava primeiro aonde? No tornozelo. Mais 1000 vem Ezequiel, água no joelho, mais 1000, a água no lombo. Mas chegou um momento que ele chegou no canto que não dava mais para atravessar, a não ser a nada. É o lugar que Deus quer que eu e você esteja, no profundo da presença dele, no profundo, meus irmãos, das águas do Espírito Santo de Deus. Sabe por que muitas pessoas ainda não mudaram? Porque ela ainda não se envolveu com Deus o tanto que tem que se envolver. Até entregou a sua vida a Jesus, até vem à igreja, mas Deus quer mais de você. Deus quer mais de mim e de você. Pastor, vamos para a igreja, eu oro. Pastor, sou dizimista, pastor. Deus quer mais. Irmão, chega de água no tornozelo, chega de água no lombo. Deus quer que a gente nade, meus irmãos, na presença dele. E é por isso que tem muitos irmãos que eles mudaram só alguma coisa na vida dele, e ainda tem muitas coisas que têm que ser mudadas. Mas eu digo para você, enquanto você não buscar mais a Deus, enquanto você não se envolver mais na presença de Deus, enquanto você de fato, de verdade, não se entrega mais, você não vai mudar. Eu digo mais, quem está falando é Deus, porque Deus está vendo em mim e você coisas que Ele quer mudar.
Mas para ele mudar, eu tenho que ir mais fundo na presença dele. Para ele mudar, eu tenho que mergulhar na presença dele. Deus não quer ninguém com água no tornozelo, nem no joelho, nem no lombo. Deus quer que a gente nade na presença dele. É o que Deus quer de você. É o que Deus quer de mim e de você. Que a gente vá no mais profundo da presença dele. É por isso que tem irmãos, servos de Deus, estou falando de gente desviada não, servos de Deus, que já conheceram a Jesus, são salvos, mas ainda tem tanta coisa para mudar. Eu vou mais além. A pessoa que ela tem mais o que mudar é a pessoa que ela está olhando para ela nessa noite e dizendo: eu não tenho o que mudar não, você é que tem o que mudar. E aí, se você está pensando assim, você é o pior que tem. Se eu estou pensando assim, eu sou o pior que tem. É que nem um pastor estava falando esses dias. Ele disse: se eu pedir para você orar pela pessoa mais pecadora que você conhece, você vai orar por quem? Você vai orar por você? Não, pastor, pela minha mãe. Então você não se conhece, não. Porque se você não é o pior pecador que você conhece, você não se conhece. Até onde você já foi na presença de Deus? Até onde você já foi, meu irmão e minha irmã? Vamos mais além. Onde é que você está hoje? Onde é que você está hoje? Onde é que, vamos entender aqui essa passagem, onde é que está a água em você? A água está no tornozelo? A água está no joelho? Você já está nadando na presença de Deus? Quantos de nós aqui já fomos batizados pelo Espírito Santo de Deus? Quantos de nós aqui nós temos o amor de vir para a casa de Deus? Quantos de nós que estamos aqui nessa noite temos a vontade de buscar a presença de Deus? Irmão, eu digo para você nessa noite: Deus quer mais de você, Deus quer mais de mim. O que nós entregamos a Deus hoje, até hoje ainda não é nada diante daquilo que Ele quer de nós. Não adianta só vir na igreja. Deus Ele quer mais, Deus Ele quer o seu coração. Deus Ele quer que você entregue a sua vida de fato, de verdade a Ele. Igreja, se você tem uma árvore, até um ser humano, exemplo, você foi diagnosticado, só um exemplo, diagnosticado com uma doença, num órgão seu, foi diagnosticado com uma doença no fígado, aí o médico vai dizer para você: olha, 3 vezes ao dia massageie sua mão, que vai passar, você vai ser curado. Vai? Não. Por quê? Porque é no fígado, é dentro. Às vezes eu vejo, irmãos, pessoas dizendo: irmão, me ajude nisso aqui. Só que o problema não é aquilo que você está vendo superficialmente, é dentro, é o interior do coração. Vamos falar de casamento, hoje é o culto da família, vamos falar de casamento. Não sei se tem alguém aqui, uma vez o casal está pensando em separar. Não, pastor, é porque meu esposo é esse, minha esposa. Não, é o coração que ainda não foi entregue a Jesus Cristo de fato, de verdade. Porque no dia que for, acaba essa conversa. O que falta, igreja? Às vezes o que falta é Jesus, e a gente está pensando que é outra coisa, mas é Jesus. Pecado não se expulsa. Infelizmente, a gente não pode expulsar o pecado. Se pudesse, era bom, já imaginou? Pecado, sai, prostituição, sai, mentira, sai, a gente não pode. Pecado, a gente tem que se arrepender. Pecado, a gente tem que se converter. Onde é que você está hoje, meu irmão? Eu digo para você, tem um louvor que diz assim: que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. No dia que você mergulhar na presença de Deus, você nunca mais vai querer sair. No dia que você experimentar o que é você orar e você de fato, de verdade, sentir a presença de Deus, sem esse negócio de oração decorada, que talvez todo culto é a mesma oração, não. De você orar e você sentir a presença de Deus, de você sentir de fato, de verdade, o Espírito Santo tocar e encher você. No dia que você sentir isso, você nunca mais vai querer parar de sentir isso na sua vida. Eu quero dar o lugar que Deus quer que a gente esteja,
é no mais profundo da presença dele. Existe um lugar de mudança. Existe um lugar que você vai encontrar tudo que você precisa. Existe um lugar que os meus e os seus anseios vão ser resolvidos. Existe um lugar que não vai ter preocupação, não vai ter medo, não vai ter choro. Esse lugar é no mais profundo da presença de Deus. Quando a gente está no mais profundo da presença dele, você vai entender o que foi que aconteceu naquele dia que Davi estava diante de Golias. Você vai entender o que aconteceu naquele dia, que estava Saul e todo o exército com medo de um gigante de cerca de 4 metros de altura, e vem uma criança de 1,50 m e diz: eu vou matar esse gigante aí, eu vou matar esse gigante aí. E ele matou. Sabe por quê, igreja? Porque Davi, ele carregava a presença de Deus na vida dele. Irmão, Davi não teve medo diante de um gigante, mas às vezes hoje aí você perde a fé diante de um boleto. Meu Deus, como é que eu vou pagar isso agora? Não sei o que é que eu faço da minha vida. Sabe por quê? Porque você ainda não entrou no mais profundo da presença de Deus. No dia, irmão, que você entrar, você vai ver que é verdade. E, igreja, uma coisa é eu estar falando para você aqui, outra coisa é Deus falar diretamente com você, sem me usar. Irmão, sabe aquela pessoa da sua casa, da sua família, que você fala de Jesus, que você fala de Jesus para ela, e a visão não quer nem ouvir? Eu digo para você, a presença de Deus é tão poderosa, Deus é tão poderoso, que no dia que Deus disser só assim, vem, a pessoa vem. Quando Deus fala, irmão, ninguém pode resistir. Deus, nessa noite, Ele trouxe você aqui para dizer que Ele quer que você mergulhe mais profundo na presença dEle. Chega de água no tornozelo, chega de água no joelho. É tempo de mergulhar na presença de Deus. É tempo de mergulhar sem olhar para trás. Deixe de lado aquilo que pode impedir você de querer buscar a presença de Deus hoje. Certa vez Elias disse para o povo: vocês vão servir a Deus ou ao diabo? É o que Deus está perguntando para mim e para você nessa noite. E eu quero aqui, estou lendo aqui, tá? Na minha anotação, se não anotar eu esqueço tudo. Eu quero aqui, para finalizar a palavra, dar alguns conselhos práticos e uma conclusão para você. Diante dessa palavra você pode estar pensando: pastor, o que é que eu faço então? Eu já estou na igreja, o Senhor disse que na igreja não adianta, eu dou o dízimo. Dá só o dízimo, não adianta, o que é que eu tenho que fazer? Conselhos práticos, ou seja, o que é para você ouvir e fazer, se você quer mergulhar mais fundo na presença de Deus. Primeira coisa, se entregue de fato e de verdade a Jesus. Pastor, o que é se entregar de fato e de verdade? Eu digo agora para você. Pois é. Amém. Deus é fiel. Glória a Deus. Amém. Sabe o que é, meus irmãos? A gente de fato, de verdade, se entregar, como a irmã falou. É exatamente o exemplo que eu ia usar. Teve um homem na Bíblia chamado Eliseu. E Eliseu, ele foi servir ao profeta Elias. Sabe o que Eliseu fez? Eliseu, ele tinha muitas cabeças de gado. Ele queimou todas as cabeças de gado e depois foi seguir Elias. Sabe por quê, igreja? Porque talvez se ele não tivesse queimado as cabeças de gado, não tivesse feito um churrasco. Quando as coisas ficassem difíceis, ele dizia: eu vou voltar para os meus gados, eu não quero saber de Deus. Isso é você se entregar de fato e de verdade a Jesus. É você dizer: hoje eu só tenho Deus, eu não tenho mais nada. Tem mais esse negócio de voltar para trás. Não, eu não tenho para onde voltar não. Eu só tenho Deus e pronto. Isso é você se entregar a Deus.
Se você ainda pensa, acho que eu vou sair da igreja, eu vou voltar para o mundo, é porque você ainda não se entregou a Deus, não. Porque no dia que você se entregar, você vai perceber que você não tem mais para onde voltar. Você vai perceber que você está em um caminho sem volta, que não tem mais como voltar. Todas as pessoas que já entraram na igreja e se afastaram, essas pessoas nunca conheceram a Deus de fato, de verdade, porque se tivessem conhecido, nunca mais teriam voltado atrás. Igreja, ou é Deus ou é nada. Não existe vida longe de Deus. Não existe vida longe da presença de Deus. Se entregue a Jesus, de fato e de verdade. Outra coisa, separe um tempo do seu dia para buscar a Deus. E não falhe nisso. Meus irmãos, você quer se firmar diante de Deus? Faça o que ninguém mais faz hoje. Separe um tempo para Deus. Separe um tempo no seu dia para ser só você e Deus. Só você e a presença de Deus. Pastor, não tem um tempo? Tem. Não tem interesse. Porque se tivesse interesse, teria tempo. Já imaginou se alguém, amanhã, vamos dizer que amanhã você está com o dia todo corrido. Amanhã, pastor, eu não posso fazer nada. Da hora que eu acordar até dormir, eu estou ocupado. Mas já imaginou se em nome de Jesus, você acordar amanhã, e uma pessoa ligar para você e dizer: João, adivinhe, João, aqui no banco tem uma bênção para você, 1 milhão na sua conta. Agora você tem que passar o dia todo na fila para tirar. Quem é que não ia? Quem é que não ia? Eu quero saber de emprego, eu ia ficar no banco. Instante ia ter o quê? Tempo. Mas a presença de Deus, meus irmãos, é mais importante. A presença de Deus é mais importante. Por mais que o dinheiro enche o olho, né? Quem não precisa de dinheiro hoje? Mas a presença de Deus é mais importante. Paulo disse: ainda que a nossa casa aqui se desfaça, ainda que a gente não tenha roupa para vestir, ainda que a gente não tenha nada, no céu existe uma morada que ninguém pode derrubar. Essa morada que a gente tem que se preocupar. É essa morada. Outro conselho: ore. Sabe por que está cheio de crente saindo da igreja? Cheio de crente fraco? É porque não ora. E uma oração é você entrar diante da presença de Deus. Tanto é que quando você começa a orar, o diabo vai mandar as pessoas para trás. Seu celular vai tocar, seu filho vai lhe chamar, sendo usado pelo diabo, o esposo vai ser usado pelo diabo para atrapalhar a sua oração. O diabo não quer que você ore. O diabo não quer que eu e você ore, mas ore. Quer um conselho? Quando acordar, vai orar. Quando você for dormir, ore. Nem que seja deitado, ore. Mas ore. Nem que seja só em pensamento, mas ore. Busque a presença de Deus. Outra coisa, leia e estude a palavra de Deus. Meus irmãos, hoje para a gente estudar a palavra de Deus não é difícil. Tem Bíblia de estudo. Você lê o versículo, embaixo está explicando. Tem milhares de Bíblia de estudo você baixar no celular. Tem até em áudio. Eu no meu celular tenho um bocado. Leia e estude a palavra de Deus. Outra coisa, seja um membro firme na sua igreja. Quando você está bem com seus irmãos, é porque você está bem com Deus. Quando você está bem na sua igreja, é porque você está bem com Deus. Se você não está bem com seu irmão, se você não vem à igreja, provavelmente você também não está bem com Deus. Porque quem está bem com Deus quer vir à igreja, buscar a presença de Deus. Não é verdade? É a primeira coisa que o diabo faz para tirar a pessoa da presença de Deus: tira a pessoa da igreja. Se o diabo um dia ele for tirar você da presença de Deus, vigie, porque provavelmente ele vai começar tirando você da igreja. Ele vai tirar a sua vontade de vir à igreja. Quando você for vir para a igreja, vai aparecer coisa para você fazer, vai aparecer familiar que você nunca nem viu, vai aparecer: eu vim jantar, João. Venha para os cultos. Venha para o culto e não somente venha, ore, preste atenção na palavra. E acima de tudo, para finalizar, ame
a Deus acima de todas as coisas. Coloque o seu Deus acima da sua casa. Coloque o seu Deus acima da sua família. Se tiver que escolher, como a irmã falou, entre Deus e a sua família, escolha Deus, porque se você fizer isso, Deus vai cuidar da sua família. Amém. Verdade. Então nós temos que buscar a presença de Deus. Se você tem que entender algo, eu já falei aqui, vou falar várias vezes. Existe a forma que Deus diz que as coisas têm que ser. Deus, família. Se você botar assim, família, Deus vai dar tudo errado. Se você colocar casamento, Deus vai dar errado. É Deus, família, Deus, casamento, Deus, filho, abaixo de Deus. Nunca desagrade a Deus para agradar ninguém, irmão. Você sabe quando é que a sua casa vai ser salva? Quando você colocar Deus em primeiro lugar. Se você priorizar, irmão, igreja, a pessoa que ela prioriza Deus, ela não se desespera. Se você está aqui nessa noite e você prioriza Deus, você pode fazer 100 anos que você está orando pela sua casa, você tem paz no seu coração, porque você sabe que um dia Deus vai salvar a sua casa. Você sabe que um dia Ele vai salvar. Mas a pessoa que ela não tem Deus como prioridade, ela se desespera. Coloque Deus acima de todas as coisas na sua vida. E nessa noite a conclusão da palavra é: mergulhe mais fundo na presença de Deus. Porque é isso que o Senhor quer. É tempo de orar mais, igreja. É tempo de buscar mais a Deus. É tempo de ler mais a Bíblia. É tempo de vir mais à igreja. E adivinhe, a sua carne não quer. Vença a sua carne para fazer a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Meus irmãos, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos do Facebook, do YouTube, do Instagram. Deus abençoe e compartilhe para que mais pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus.